faz hoje à tarde uma audiência pública para debater a reforma tributária. O relator do grupo de trabalho sobre o tema na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e o secretário de Fazenda aqui do Estado vão participar do evento. O debate será realizado no plenário da Assembleia Legislativa a partir das 2h30 da tarde e vai contar com lideranças políticas e também a participação de integrantes dos governos estadual e federal. A reforma tributária é um tema que vem sendo discutido há muitos anos e dessa vez está conseguindo avançar no Congresso Nacional. Na semana passada, o relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou um relatório com o resumo da proposta. Entre os pontos do texto está a sugestão de unificar os tributos sobre consumo, ou seja, PIS, COFINS, IPI, ICMS estadual e o ISS, que é municipal, em um imposto sobre bens e serviços, o IBS ou o IVA. Entretanto, um dos itens da proposta, que trata do Fundo de Desenvolvimento Regional, ainda gera muitos questionamentos. Esse fundo seria criado para compensar o fim da guerra fiscal entre os estados. O evento de hoje à tarde tem o objetivo justamente de tirar dúvidas e debater o texto que está tramitando em Brasília. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, que é o Bernard App, vai participar da audiência de forma remota. Já entre os participantes presenciais estão René Garcia Júnior, que é o secretário estadual da Fazenda, o Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais, e o coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma, além do deputado paranaense Zeca Dirceu, do PT, e do advogado tributarista Daniel Godoy. No mesmo evento também será lançada a Frente Parlamentar da Reforma Tributária da Assembleia Legislativa, um grupo que vai contar com 24 deputados estaduais e será coordenado pelo deputado Evandro Araújo, do PSD. Ele reforçou que o nosso estado, o Paraná, não pode ficar alheio a uma discussão desse tamanho. Vamos ouvir. A nossa expectativa, claro, é que a reforma ela aconteça, mas que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa dar contribuições e dizer como é que o Paraná vê, né? E aí também eu digo isso em relação ao governo do estado, a quem dirige, por exemplo, a Secretaria de Fazenda, no caso o secretário estadual de Fazenda, aos prefeitos e prefeitas, ao setor produtivo, enfim, aos trabalhadores, todos aqueles que de um jeito, de uma forma ou de outra, serão afetados pela reforma tributária. Então é importante que o Paraná não esteja alheio e a Assembleia é o principal espaço de debate para que isso de fato aconteça, que nós possamos participar das discussões que vão acontecer em torno da reforma tributária. Além das lideranças políticas e também de integrantes dos governos, o estadual e também o federal, representantes da OAB, do Conselho Regional de Economia, também do Conselho Regional de Contabilidade, devem participar desse evento hoje à tarde. A reforma tributária é essencial para o Brasil. O país precisa de uma reforma tributária e o momento de discussão é esse. E essa discussão tem que ser de todos, e eu reforço aqui, a gente tem tendência a ver essa discussão como mais burocrática, algo longe, lá de Brasília, entre deputado e senador, não afeta o meu dia a dia. Isso está errado, é o teu bolso que está falando nessa conversa, e a sua vida que vai ser impactada no dia a dia. E por que é importante o debate dos deputados estaduais? Porque todo deputado estadual tem um deputado federal para chamar de seu, e vice-versa. Todos eles têm, porque faz parte do sistema político. O deputado federal tem sua base, e dentro da base dele tem um deputado estadual. Então, quando você pressiona aqui na Assembleia, isso vai ter eco lá em Brasília. É automático. E é importante que você, cidadão, famoso contribuinte, pagador de impostos, tome o seu lugar nesse debate. É por isso que o Grupo RI, inclusive, vai proporcionar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, um rico debate. Trazer aqui especialistas, economistas, tributaristas, o pessoal do setor produtivo, os políticos, para trazer problemas, soluções, para que você participe desta conversa também. O texto que está lá em Brasília não é o ideal, ele resolve muita coisa, mas está longe de ser o ideal. E por quê? Porque ele privilegia a União em detrimento dos municípios e dos estados. Nós vivemos nas cidades. Eu saio na rua aqui em Curitiba, eu preciso que o prefeito tenha dinheiro para fazer asfalto. Eu preciso que a prefeita de Ponta Grossa tenha dinheiro para poder equipar o posto de saúde. Eu preciso que o prefeito de Londrina
né, tem ali recursos para poder pagar o professor de ensino básico de forma adequada. Eu preciso que o professor de Maringá, de Cascavel, de Guarapuava, tenham ali verbas para melhorar a minha vida real. A gente vive nas cidades, até porque nas cidades que as riquezas são produzidas. Toda a indústria é uma cidade, o agronegócio. As fazendas estão lá em cidades. Não é justo mandar tudo para Brasília e Brasília não nos devolver. Esse é o problema do texto. O texto organiza, ele dá ali alguma noção melhor para cobrança dos impostos, mas ele não divide de forma igualitária entre os entes. Pelo contrário, vai concentrar mais dinheiro em Brasília e Brasília não devolve o dinheiro, né? Qualquer conta que você pegue aí vai provar isso. Então, a hora da discussão é essa. Então, o texto está lá, avança, mas não é o ideal, e aí o governo já começa com a conversa. O Haddad, né? Não, ó, vai ser fatiado a reforma. No segundo momento nós vamos tributar ali a renda, agora é só o consumo e não sei o quê, e isso é conversa. Toda vez que um político chegar para você e falar assim, ó, nós vamos fatiar, agora vamos resolver isso, a segunda fase nunca vem. A reforma trabalhista não tinha segunda fase, até hoje não votaram, engaveta lá pro resto da vida. Tantas outras reformas que deixam para depois, né? A política, a administrativa, a federativa, nada, vai engavetando. Então a hora é essa, e o meu receio, e é o receio de muitos economistas, de muitos tributaristas, é que o debate está sendo acelerado. Nós estamos falando de um país continental, nós estamos falando que não vai ter dinheiro para estado e município, e vamos aí acelerar um debate que é essencial não só para a nossa vida, porque, como eu falei aqui, é o nosso bolso que vai pagar a conta, mas também para o custeio de um país desse tamanho. Então, temos que ter lugar no debate, você faz parte disso. Então, vale a pena, hein, investir o tempo, né? Entender o que está acontecendo e cobrar o seu deputado, o seu senador, o seu deputado estadual, até o seu vereador, porque ele vai impactar a cadeia lá para conversar sobre esse assunto. Tem que começar a entender o seguinte: todo crescimento da máquina pública, alguém paga a conta. E nesse caso, essa reforma, né, tributária, que vai impactar diretamente, inclusive o Pacto Federativo, começa que ela vai aumentar o aspecto global da tributação, a carga de tributação vai subir. Então nós vamos pagar mais impostos. Não importa se que o dinheiro vai sair da indústria, do agronegócio, do serviço, da renda. Todos nós, enquanto sociedade, vamos pegar mais dinheiro do nosso bolso e transferir para o governo. É impossível que o modelo, da forma como ele está sendo proposto, que ele vai gerar economia. Não vai. Você não criou nenhum instrumento para reduzir a máquina pública. Então, essa reforma tributária, ela tem um aspecto de trazer mais dinheiro. E principalmente, como o Marcos já alertou, para a União. E eles estão de olho, principalmente nesses tributos gerados nos estados e nos municípios, principalmente porque quando você olha ali a fatia de equilíbrio, os produtos que têm gerado mais tributos, eles estão acontecendo justamente ali. A indústria do futuro é a questão dos serviços. Então eles estão de olho sim nos impostos gerados nos municípios. E eles atribuem mais responsabilidade para os municípios, têm mais contas para pagar e deixam menos dinheiro. Querem deixar cada vez mais todos nós com o pires na mão para conseguir executar suas políticas. E eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte: essa reforma, ela está atendendo a alguns interesses, inclusive regionais. Você percebe, existem vários vertedouros de dinheiro que ninguém está cuidando nessa reforma. Ninguém está discutindo ali a questão da Zona Franca de Manaus, que existe há mais de 50 anos, ricos subsídios de todo o Brasil, prejudica a indústria do Brasil inteiro para favorecer ali uma região, e isso está sendo mantido. É um benefício que todo o Brasil paga para ali, para a região de Manaus. Não tem porquê que isso continue, que seja mantido. Já se mostrou que não gera desenvolvimento. Falava assim, olha, vai se desenvolver toda a região lá de Manaus, a Zona Franca. Não aconteceu. Então a gente tem que sair do campo da balela e principalmente que as outras regiões do Brasil paguem essa conta. A gente trouxe a pauta anterior da NTT. Aqui o Paraná é prejudicado sistematicamente pelo governo federal. Querem tirar a NTT. Já tiraram a possibilidade da escola de sargentos, que talvez iria para Ponta Grossa, foi para Recife. Você percebe a quantidade de universidades federais que temos aqui e no
nos outros estados, ou seja, a gente não pode cair nessa balela. E tem outra historinha que estão falando por aí, Mari, que é o seguinte: não, a gente vai aprovar aqui a parte constitucional do texto e depois vem a legislação complementar. Amigo, é nessa legislação complementar que se preparem. Vem o pior dos piores, que é justamente atrapalhar aí esse pacto federativo e a criação daquele fundo de desenvolvimento regional e os critérios que ele terá. Ou seja, de novo, a nossa região e o nosso estado pode ficar com o pires na mão, transferindo ainda mais dinheiro para fora daqui. É isso. Sabe qual será o período de adequação do texto que está sendo discutido? 52 anos. Não é piada, está lá no texto. É um estudo que tem ali da União dos Estados. O período de transição da nova reforma será de 52 anos. Eu vou morrer e não vou ver a reforma aplicada de forma integral. É o que está lá em debate. É por isso que você tem que entender o que está nas entrelinhas, né, e cobrar o seu político para que isso seja melhorado. Essa é a discussão nesse momento.